Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e eu vou bater um papo com o agente penitenciário José Janes. Ele que é vice-presidente da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. A lei que concede o porte de arma funcional aos agentes penitenciários e guardas prisionais, mesmo fora de serviço, foi, enfim, sancionada pela presidente Dilma Rousseff no último dia 17. Esta é uma luta da categoria de mais de 3 anos. No ano passado, o Congresso havia aprovado a lei, mas a presidente Dilma vetou. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a profissão de agente penitenciário é uma das mais perigosas do mundo, chegando a ser, inclusive, conhecida como a segunda mais perigosa. E o Janes, que é uma jovem liderança entre os agentes penitenciários, nos fala da conquista de ter hoje a possibilidade de uma lei federal lhes amparar no direito de utilizar a arma em serviço. Muito boa noite, Janes. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? O porte de armas, Janes, na verdade, não é para intimidar o detento, a concepção dos agentes penitenciários era para que fosse uma segurança para esta categoria profissional que tem realmente um estresse diário muito elevado e normalmente convive com o risco. Como é que você avalia esse momento em que a presidente Dilma aprova a lei e vocês também têm agora a chancela federal? Porque, se eu não me engano, vocês já tinham o porte aqui no Estado. Não é isso mesmo, gente? Isso. O governo do Estado do Acre, ele deu o porte de arma para os agentes penitenciários. Só que esse porte tem a validade só aqui no Acre. Então, por exemplo, um agente penitenciário, se ele fosse para outra cidade, ele poderia ser flagranteado, ser preso por porte ilegal de arma. Por exemplo, você tem o seu porte, inclusive você tem até a sua carteira aqui. Posso mostrar a tua carteira aqui, Janes? Olha só, essa é a carteira do Janes, que permite o porte de arma dele aqui dentro do Estado do Acre. Se você tivesse, por exemplo, fazer uma viagem a Rondônia e tivesse com a sua arma, mesmo com essa carteira aqui, você estaria infringindo a lei. É porque essa lei é uma lei estadual. Só que a presidente Dilma, ano passado, ela vetou no Congresso Nacional. O que foi que ela fez? Ela vetou o porte de arma dos agentes penitenciários, por quê? Segundo ela, que infringia a lei do desarmamento, direitos humanos. E aí pediu conselho para os direitos humanos. Mas os direitos humanos não convivem com os trabalhadores. Que nem eu digo sempre, os trabalhadores, quando a maioria da população do Acre está dormindo, os agentes penitenciários estão lá dentro, na sua labuta, trabalhando, dentro de uma penitenciária, com pouca segurança que tem. E os trabalhadores lá da agente penitenciário se trabalham com a garra mesmo. Então, quantos agentes existem hoje no Estado? 1.150 agentes penitenciários em todo o Estado do Acre. Todo o Estado. A maior gama que tem aqui em Rio Branco, esse agente penitenciário. 1.150 agentes. Isso. Você sabe dizer hoje o número de detentos no Francisco de Oliveira Conde? Isso, por exemplo, hoje lá no Chapão, onde eu trabalho. Chapão de segurança máxima, para quem está em casa entender. Isso, o Chapão, as pessoas são julgadas. Então hoje tem 1.355 presos. Veja bem, 1.355 presos, às vezes é muito complicado para um trabalhador, por exemplo. Os trabalhos lá são trabalho insalubre, é trabalho difícil de se dar, são 24 horas dentro de um presídio, e eu quero deixar claro aqui, Alan, que nós, antes, a gente trabalha armado dentro da penitenciária. Aí vem aqui um argumento de dizer que nós, a gente penitenciário, não poder carregar uma arma. Pode sim, porque nós passamos, sim, todos carregam uma arma lá dentro. Todos que trabalham têm... Os policiais, sim, por exemplo, militares que adentram o presídio, eles carregam sua arma normalmente. Carrega normalmente, e os agentes também. O governo do Estado do Acre, ele cedeu. E aí é o seguinte, só que aí, vendo a situação dos agentes penitenciários, muita perseguição, muito difícil, os trabalhadores trabalhando diariamente e um estresse demais. Veja bem, o governo do Estado, ele conseguiu a autorização do porte fora do serviço, que isso foi um ganho fundamental para a categoria. Mas veja bem, e o governo Dilma, ano passado, ela vetou. Isso poderia acontecer o quê? Já que ela vetou, e aí o que aconteceu? Se vetasse, poderia chegar aqui e as pessoas, a gente penitenciário, perder esse porte de arma que o governo do Estado deu. O porte de arma fora de serviço é contestado por alguns especialistas na área de segurança. Por que utilizar fora de serviço? Não seria também um desrespeito ao próprio Estatuto de Desarmamento? O avanço não seria utilizar somente em serviço? Como é que você vê essas críticas de ter o porte fora de serviço? Alguns agentes dizem, não, é a nossa segurança fora do presídio, vai que alguém nos marcou ali e a gente está preparado. E outros dizem, não, se você dá uma arma para um agente que não está muito bem psicologicamente, ele pode cometer um crime, matar alguém. Como é que você vê esses dois lados da moeda? Tudo tem os dois lados. Eu vejo que a gente tem a capacidade
os trabalhadores que passaram no concurso, eles fizeram o concurso, passaram por exame psicotécnico, várias situações. Veja bem, hoje, se a imprensa mostrasse os agentes penitenciários hoje, que já desenvolveu serviço fora do trabalho, dentro da penitenciária, por exemplo, teve um companheiro nosso que salvou vidas, estão salvando vidas. Porque, veja bem, está tendo um assalto na cidade, o agente penitenciário que não tem um poder de polícia, ele vai lá e consegue prender o camarada. Então isso é fundamental. Já aconteceu isso, o agente penitenciário? Já aconteceu. Flagrantear um bandido? Flagranteado, por exemplo. Prender? E prender. E teve até a chegada da polícia, Até a chegada da polícia, por exemplo. Esse ano aconteceu um incidente não, um bandido estava tentando assaltar um senhor idoso. E o agente penitenciário estava na academia fazendo seu trabalho de musculação e quando viu aquele assalto lá. E o senhor idoso estava sendo assaltado. E o agente mandou prender. Ele não quis, aí o agente pegou e disparou. Porque ele tentou disparar contra o agente. E o agente que tem o agente deu ordem de prisão. Deu ordem de prisão. O bandido reagiu. Reagiu. E o agente atirou. Atirou. Matou o bandido? Não? Matou o bandido. Coincidente, era o pai da primeira-dama do estado do Acre. Da primeira-dama. Uhum. O agente penitenciário. Isso. Pois é, uma situação que, inclusive, foi falada, né, recentemente. Mas, o Janes, a lei, ela permite hoje que vocês trabalhem dentro do presídio com a arma e que vocês também possam exercer esse porte fora. A questão é, para que exerça exatamente as funções e tenha o porte de arma, é feito também um levantamento psicológico, é feito todo um estudo para que a arma também não seja concedida para uma pessoa que não esteja preparada? Por exemplo, a gente tem um porte de arma que foi concedido pelo governo do estado, só que aí a gente passando por várias etapas, psicotécnico, entende? E curso de tiros, e aí a gente é feita uma avaliação completa, e para você adquirir essa arma, ela não é fácil, não é totalmente fácil. Por exemplo, você passa por vários processos, esse processo todo, que é um processo de tiros, processo psicotécnico, então são vários processos. Então veja bem, a gente vê assim, por exemplo, um policial civil, ele prende, ele tem porte de arma. A gente vê um juiz, ele tem porte de arma. E porque o agente penitenciário, que cuida daquele lixo da sociedade, como se fala, as pessoas, por que não pode ter? São inúmeros agentes penitenciários que todo o Brasil, que foram mortos, deixaram as famílias, entendeu? Passando necessidade aí. E, por exemplo, aqui, no Acre já aconteceu. Um companheiro nosso foi morto na saída do seu trabalho. Veja bem, você sai do seu trabalho, que nem eu digo, é complicado. Às vezes tem dois lados da moeda. Mas eu vejo, se fizer as coisas certinho, se o governo do Acre, o governo federal, tem esse trabalho feito, os agentes penitenciários são pessoas capacitadas, são pessoas que estão aí trabalhando diariamente na labuta, trabalhando, defendendo seu pão, defendendo a sociedade de Rio Branco, que as pessoas que estão ali dentro são pessoas que são de alta periculosidade. E a gente tem que ter o quê? Tem que ter uma defesa para a gente, para o trabalhador. E a Central dos Trabalhadores do Brasil defende todo, seja qual trabalhador que seja, porque é o direito do trabalhador. Além disso, os profissionais que vão obter a sua arma, os novos, né, porque os atuais já têm, como o Janes já tem o seu porte de arma, já utiliza a sua arma de fogo, esses profissionais são subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno, de acordo com o Diário da Justiça. Como é que é essa fiscalização? Por exemplo, o Estado ele vai ter que se adequar com uma lei. Essa lei é uma lei federal, ele vai ter que ter portaria para ver, por exemplo, o Estado agora vai ter que bancar, por exemplo, o psicotécnico, curso de tiro para essas pessoas. Por exemplo, para me ter o psicotécnico, eu tive que pagar. Eu tive que pagar o curso de tiro. Entende? Agora, com a sanção da lei, o Estado se adequa às exigências da lei. Isso. E também promove os cursos para, enfim, o agente penitenciário está devidamente preparado para exercer essa função armado. O que vale lembrar, essa luta foi uma luta em conjunto de todos os trabalhadores de todo o Brasil. Por exemplo, alguns estados, como por exemplo Amapá e outros estados, não tem porte de arma. Em Brasília também não tinham o agente penitenciário. Então foi o que fizeram. Acamparam em frente do Congresso Nacional. Eu estive lá, passei 3 dias com os companheiros nossos. Ano passado, dia 3 de julho, estivemos lá junto, porque a Dilma vetou. E essa lei ela voltou para o Congresso. E o Congresso veio alguns ajustes, só que aí tinha muita gente que queria entrar na carona com essa lei. E aí foi, por isso que foi vetado. No final das contas, Jane, a categoria está satisfeita com a aprovação da lei e com esse novo momento da categoria? Rapaz, a categoria hoje ela gostou, isso é fundamental, é uma defesa pessoal, não uma defesa para o trabalhador estar lá, por exemplo, sair com a sua arma atirando, não. Os trabalhadores
têm consciência, são trabalhadores que merecem respeito, são os trabalhadores que vivem estressados trabalhando, mas está cuidando daquela sociedade que está lá, que muitas vezes as pessoas discriminam aquelas pessoas que estão lá presos. E aí os presos, a gente não sabe o que tem na cabeça de um preso, por exemplo. A pessoa sai do trabalho, sai de manhã cedo, e aí às vezes é alvejado a um tiro com um traficante, um bandido. Como o caso do rapaz que tentou assaltar o pai da primeira-dama, teve que fazer. Teve que atirar. E aí é mais uma segurança para o Estado, que a violência está muito grande. A violência no Estado, agora há pouco eu estava conversando com um companheiro nosso, foi feito na década de 90, uma pesquisa qual era o bairro que estava mais perigoso. Era o 2º Distrito. Por quê? O que aconteceu? Que aquele bairro 2º Distrito, que era o Santa Inês, aquela região lá, na década de 90, porque aquelas pessoas foram expulsas das suas terras, vieram para a cidade de Rio Branco, e aonde naquela época não tinha uma infraestrutura, não tinha saneamento básico. E o que aconteceu com aquelas crianças? São pessoas que tinham 10, 12 filhos, e aconteceu, hoje estão lá no Oliveira Conde, presos. Pois aí não, tem que investir na segurança, tem que investir na educação das pessoas. E hoje não adianta. Por exemplo, eu sou contra totalmente a maioridade penal, 16 anos. Eu vejo a situação, trabalhadores não, reeducando numa cela com 36, reeducando numa cela. Não tem capacidade nenhuma, entende? Então você veja bem, botar menino de 16 anos naquilo lá, que tem pouca experiência, vai estar junto... Vai ser uma escola do crime para ele. Vai ser escola do crime. Até porque um garoto de 16 anos, por mais que ele seja perigoso à sociedade, eu entendo que ele é um garoto que não tem a consciência ainda das bobagens que ele está fazendo. Ele sabe que está matando, ele sabe que é contra a lei, mas não tem maturidade. Ele vai muito pela cabeça dos amigos. Enfim, a gente tem que compreender que todos nós já fomos jovens, todos nós já fomos adolescentes. A gente sabe que o adolescente, muitos deles têm responsabilidades e outros que não têm responsabilidade. Então, esse debate da maioridade penal também tem que ser muito profundo, uma vez que você pode colocar, às vezes, um garoto que pode ser recuperado, que tem condições de ser recuperado, e você coloca ele numa prisão com outros bandidos mais experientes do que ele, e aí desanda de vez a vida daquele rapaz. Gente, eu conversei aqui com o agente penitenciário José Janes, vice-presidente da CTB, a Central dos Trabalhadores do Brasil, que nos falou sobre a aprovação da lei que concede o porte de arma definitivo agora para os agentes penitenciários em todo o Brasil. Janes, obrigado pela tua vinda, viu? Meu irmão. Foi um prazer imenso. Quero mandar um abraço aqui, Janes, para sua esposa, a dona Maria Aldenira, que é nossa irmã lá da IBB, e para a Luciana também, a esposa do Renato. Elas são muito amigas. Um abraço aqui para elas também, viu? Meu caro Janes. Fica com Deus, viu? Prazer imenso. Obrigado. Bem, hoje eu encerro a minha participação no Gazeta Entrevista em respeito à legislação eleitoral, porque sou pré-candidato a deputado federal. Estou me afastando. O Rogério Venceslau, a partir de amanhã, assume a bancada do Gazeta Entrevista. Foi uma grande honra estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos e tenha uma noite maravilhosa e a gente se vê.